Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso terceiro encontro da Imersão ATIS, que acontece pelo projeto Entre o Parque e a Favela, ATIS como estratégia sustentável em áreas de desastres ambientais. É realizado pela Associação de Moradores do bairro da Coreia de Mesquita, através do termo de fomento 06/2022, do edital 05/2022 do CalBR. Hoje o tema do nosso encontro é Fundamentos em ATIS, e nós temos aqui duas convidadas muito lindas e especiais. Eu vou falar primeiro da Dani, porque ela mandou primeiro as informações, depois eu vou apresentar a Laís, tá? Nós temos aqui conosco Daniela Colim Lima, ela é arquiteta e urbanista formada pela Unesp, mestre em ecologia pela Unisanta, ocupou na Secretaria de Desenvolvimento, junto, né, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos, a chefia do escritório técnico Alegra Centro, sendo responsável pelo Programa de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos. Ela é gestora do coletivo ATIS na Baixada, responsável por diversos projetos em ATIS e em patrimônio histórico também, como, por exemplo, o projeto Arranjos Produtivos Locais, APL, para ATIS na região metropolitana da Baixada Santista, em 2020, projetos Colaborador ATIS, Laboratórios ATIS, Bela Vista e ATIS Vila Margarida, em 2021, e o projeto Meu Papelzinho, Meu Endereço, lindíssimo, em 2022. Também esse ano, em 2023, ela está com os projetos Sobre a Maré e Nós da Catraia, entre outros, né? Porque Dani não para. Outra que não para também é a Laís Granado. Ela é arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Sorocaba, onde ela participou do projeto de extensão Probex, tá? Que o tema era assistência técnica pública e gratuita, metodologia e ação de arquitetura para garantir o direito à moradia e justiça social. Ela tem extensão e especialização profissionalizante em estratégias e práticas em assessoria e assistência técnica para HIS, pela Mackenzie, pela FAUSP, e é coordenadora do grupo de trabalho em ATIS do Instituto Procomum, tá? E do coletivo ATIS na Baixada, onde ela é responsável por projetos também fomentados pelo CAUSP, em parceria com o Procomum. Entre eles, também temos o projeto Arranjos Produtivos Locais, APL, para assistência técnica e habitação de interesse social, na Baixada Santista, de 2020, a colaboradora ATIS, o Laboratório ATIS Bela Vista e ATIS Vila Margarida, de 2021, o Meu Papelzinho, Meu Endereço, de 2022, e atualmente é responsável técnica e gestora dos projetos Sobre a Maré e Sob o Olhar do Poder Público, em parceria com a Arte no DIC, Fomento do CAUSP, e do projeto EATIS, Extensão Universitária em Assessoria e Assistência Técnica para HIS na Baixada Santista, em parceria com o Procomum, a Unifesp e o CAUSP. E, além disso, atua como coordenadora administrativa da Escola Nacional Paulo Freire. Muito, muito prazer, meninas, estou muito feliz mesmo de ter vocês aqui conosco. Nosso grupo aqui, ele é multidisciplinar, ele é bem variado, um pessoal muito lindo também, e a palavra está com vocês, por favor. Patrick vai compartilhar a apresentação, primeira é a Laís, né? Mas a palavra está com vocês, gente. À vontade. Boa noite a todas, todos, todes. Uma alegria estar aqui hoje. Agradeço o convite, Samara. Venho acompanhando até o desenvolvimento do projeto, né? A gente conversando também com a Samara e tal. Então, a gente ficou muito feliz quando esse projeto foi aprovado no CalBR. E é uma alegria estar aqui hoje, podendo contribuir um pouco com a nossa experiência. Como a Samara acho que já me apresentou, né, eu sou arquiteta e urbanista, eu até queria conhecer um pouco vocês, ela falou que é multidisciplinar, então se vocês quiserem colocar no chat qual que é a área de vocês, se vocês têm proximidade com o tema ou não, para a gente também conhecer um pouco vocês, a gente está online, então fica um pouco mais distante. Eu estou coordenando a extensão em ATIS lá em Santos, e é presencial, e tem sido muito bom, assim, né, a gente está próximo, depois, inclusive, de estar na pandemia, a gente desenvolveu projetos, assim, à distância, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estar dando uma aula para vocês que estão em outro estado, então, também possibilita, né, essa aproximação de alguma forma. Se vocês puderem também abrir a câmera, pode ser legal, quem quiser, para a gente também poder trocar um pouco, mas fiquem à vontade. Eu vou falar um tanto de ATIS, né, o que é,
o processo histórico da construção da lei e também da construção dos mutirões. Então, vou apresentar um pouco desses panoramas da ATIS. Eu não sei se vocês falam ATIS ou ATIS também, tem, né? A gente tem várias questões, assim, como é um termo que ainda está em construção, né? Está em conflito. Então, alguns lugares falam de um jeito, outros de outro, mas aí vamos trocando. Se vocês quiserem fazer pergunta, levantem a mão, fiquem à vontade, podem interromper também. É legal, eu gosto quando a gente consegue debater um pouco também. Pode passar, por favor. Então, vou apresentar um pouco hoje como que surgiu a TIS, entender para que serve, o que compete, né, a cada um. E a Dani depois vai também fazer uma fala falando um tanto do ATIS na Baixada. Então, eu trago aqui uma fala que é do professor Caio Santamori, que ele coloca em duas matrizes, a matriz gaúcha e a matriz paulista, né? Então, a matriz gaúcha é um pouco mais relacionada com a assistência técnica e a criação da legislação, né, que foi lá no Rio Grande do Sul e tal, eu vou explicar um pouco, e a matriz paulista, mais com as assessorias técnicas, o trabalho com os movimentos sociais, de forma um pouco mais coletiva também, né, e aí as experiências que também estão relacionadas aí com a matriz paulista, que é as experiências embrionárias de Bras de Pina e Vila Nova Cachoeirinha, que são duas experiências bastante importantes para a habitação de interesse social como um todo. Falar um pouco da Lei Federal 11.888 de 2008, que é a Lei da Assistência Técnica Pública e Gratuita. É uma lei pequena, de 8 artigos, então ela assim, para quem ainda não pegou ela na íntegra, acho que vale até a pena dar uma lida nela. Aqui eu tinha colocado política habitacional com foco em Santos, é uma apresentação que eu já tinha, então, na verdade, a gente não vai trazer tanto esse foco, mas acaba trazendo porque a gente fala do ATIS na Baixada e os projetos são relacionados lá com a Baixada Santista. Pode passar, por favor. Então, a ATIS, né, ela é destinada principalmente para famílias de 0 a 3 salários mínimos, para desenvolvimento, tanto de projetos, acompanhamento de obra, regularização fundiária. A gente trabalha muito também com a defesa da permanência das famílias em territórios, garantindo sempre segurança, saúde e essas questões, assim. Então, principalmente destinada, né, à lei federal, para arquitetos e urbanistas e para engenheiros, né, para desenvolvimento de projeto, acompanhamento de obra para as famílias de 0 a 3 salários mínimos. A gente entende a ATIS como multidisciplinar, né, e cada vez mais na prática a gente vem sentindo o quão importante é ter essa equipe multidisciplinar, né, e aí aqui eu vou contar um pouco desse cenário até chegar na criação dessa lei que garante isso que eu estou falando, ou deveria garantir, né. Então, em 1974, tem a criação do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Rio Grande do Sul. É um momento onde a gente estava em plena ditadura militar, os movimentos tinham perdido bastante força na ditadura, né? E aí eles estavam retomando um pouco nessa época. E aí, em 76, foi criada, dentro do Sindicato do Rio Grande do Sul, a Assistência Técnica à Moradia Isolada. Então, teve uma pessoa que foi fundamental, que foi o Clóvis Igel Fritz, que ele participou da criação do sindicato, né, e nessa época a gente não tinha CAL, era o CREA, então o CREA, o IAB, o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, eles faziam reuniões periódicas e aí acabaram entendendo da importância de criar um projeto, um processo, né, que não trabalhasse só com a provisão habitacional. Então, lembrando que nessa época a gente tinha uma política habitacional a nível federal, que era o BNH, né? Mas o BNH, ele era para acima de 5 salários mínimos, e era para provisão habitacional, né? A ATIS, e nesse caso ainda era Assistência Técnica à Moradia Isolada, que foi o primeiro nome, né?
foi pensada para abaixo de 5 salários mínimos, então era para atender uma faixa que não estava sendo atendida pelo programa de habitacional vigente, né? Em 77, eles acabaram alterando, então a moradia isolada tinha um slogan que eles usavam, assim, que era uma família, um arquiteto, um projeto, uma obra. Então era uma coisa bem pontual, individual, atendimento a uma família, um projeto, um arquiteto, uma obra, né? Então a moradia isolada, assim. Em 77 já foi apresentada a proposta do Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica, que foi o ATME, que ficou por um tempo ainda até a alteração do nome para ATIS. Então, algumas exigências desse programa ATME, né? Era até 5 salários mínimos, você não podia ter recebido benefícios de outros programas habitacionais, exceto um programa que tinha relação, mas qualquer outro não poderia. Você não podia ter a posse do imóvel, o que isso é uma questão até hoje, né, de quando tem algumas legislações e que precisa ter a posse, muita gente não tem, né, isso é uma questão e que a ATIS também aborda, né, a questão da regularização fundiária, infraestrutura urbana, tudo isso a gente acaba entrando também dentro da ATIS. Não havia limite de área ou tipo de edificação, e ela previa um convênio, uma parceria entre o sindicato, prefeitura e a companhia de habitação. E o sindicato, ele era responsável pelo atendimento aos profissionais e a prefeitura, como eles chamam, os beneficiários. Pode passar, por favor. Em 79 foi fundada a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, que tem um papel também fundamental para a questão da ATIS até hoje, né? E em 85, o Clóvis Fritz, ele era muito amigo de um prefeito lá de Porto Alegre, e ele conseguiu implementar um projeto para profissionais para a realização de regularização fundiária. Então, foram 70 arquitetos que participaram desse projeto, e foram 700 regularizações em Porto Alegre. Então, pode dizer que foi um protótipo, né, já do que veio a ser a ATIS. Então, ele estava tentando implementar, né, e aí ele conseguiu em Porto Alegre, a princípio. Nessa época, a gente tem também um período que é muito importante, que é a redemocratização, o fim da ditadura militar, e acontece também uma rearticulação dos movimentos sociais que já vinham voltando a ganhar força lá na década de 70, como eu disse, né? E aí eles começam a se rearticular. Em 86, o BNH, que iniciou em 64, logo após o golpe, né? Ele foi extinto. Então, por um período, a gente ficou sem política habitacional, né, por um bom período, só as políticas municipais que acabavam tendo em alguns casos. Pode passar, por favor. O Clóvis Fritz, ele foi eleito vereador em Porto Alegre e propôs que o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica virasse uma lei municipal, que foi aprovada no ano seguinte, em 89, perdão. Em 88, a gente tem a Constituição, a promulgação da Constituição Federal, onde foi incluído 2 artigos que são referentes à política urbana, né, que é os artigos 182 e 183. Todas essas, conseguir colocar esses artigos, a legislação, tudo isso vem de muita luta e de muito enfrentamento, muita organização, trabalho de base. Então, nada disso, tá aqui o artigo 182, 183. Não, é muito enfrentamento para que tudo isso aconteça, né? Em 2001, o Estatuto da Cidade, que também vem de diversos enfrentamentos, e aí a TISA entrou como um instrumento jurídico e político. Pode passar, por favor. Então, até a princípio, eu estou colocando o Clóvis Fritz como essa pessoa que estava levando a palavra da ATIS, né, conseguindo colocar em algumas instâncias. Em 2002, entra uma outra pessoa que também foi bastante fundamental, que é o Zezéu Ribeiro, que deu continuidade a esse trabalho.
E aí o Zezé Ribeiro, ele foi eleito deputado federal em 2002. Em 2003 tem a criação do Ministério das Cidades, que também teve um papel muito importante, infelizmente foi desmobilizada, né? E em 2004 teve a lei 1122, que aí isso daqui é mais para a gente que está em Santos, né? Foi implementada a lei de ATIS, o Programa de Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social, em 2004, em Santos. Então, é anterior à lei federal. Mas o que acontece? A lei federal, que é a 11888, ela é uma lei que ela é auto-aplicável. E é uma lei que ela precisa ser cumprida. Então, não necessariamente, inclusive, os municípios precisam criar legislações para que ela seja, né? Então, porque ela tem que ser cumprida. Mas os municípios acabam criando as suas leis específicas, que acabam tendo questões das especificidades locais mesmo, e Santos criou antes da lei federal, só que a lei de Santos precisa de decreto para ser implementada de fato, e nunca saiu do papel, está lá guardada numa gaveta, vez ou outra só aparece, a gente é chamada para conversar aqui e ali, mas isso não sai também muito do papel. Em 2002, só para colocar, o programa ATME dentro desse período, né, foram realizados vários seminários, vários encontros, foi amplamente debatido e foi alterado, né, o nome de moradia econômica para o que a gente tem hoje, que é assistência técnica para habitação de interesse social. Tá? Aí, voltando, em 2006, foi apresentado a primeira vez a nível federal a ATIS, né, através de um projeto de lei, que foi o 6981. Pode passar, por favor. Até que, em 2008, 24 de dezembro de 2008, eu sempre gosto de frisar o 24 de dezembro, porque me parece que é algo que vai, agora, ninguém está vendo, sabe? E aí conseguiu, de fato, promulgar a lei, que alterou o artigo 11, o 11º da Lei 11.124 de 2005, que é o do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, em 2005, também teve, né, a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e do FINIS, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que, só uma curiosidade, né, ele surgiu como o Fundo Nacional dos Movimentos Populares. Então, também é um fundo que veio de muito enfrentamento dos movimentos populares, não foi implementado com esse nome, e acabou sendo implementado em 2005 como Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, e que é o fundo que deveria vir verba, inclusive, para a ATIS. Em 2009 foi criado o programa, foi de fato colocado a ATIS, né, em 2009, e foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, que eu acredito que muitos dos esforços que poderiam ser colocados para as melhorias habitacionais, para a ATIS, acabaram sendo voltados para a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a ATIS acabou ficando um pouco de lado, e aí os recursos e os esforços de pessoas, todos os recursos, né, necessários, acabaram sendo voltados um pouco mais para a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Pode passar, por favor. Então, aí eu conto um pouco, né, desse panorama histórico, e aí tem duas experiências que eu quis trazer, tem várias experiências que são bastante importantes, mas eu quis trazer duas experiências, que é o Brás de Pina, de 1969, e o da Vila Nova Cachoeirinha, de 82, que eu acho que são fundamentais aí para habitação de interesse social, para esses processos participativos, para uma mudança, inclusive, né, porque a gente, em 69, por exemplo, a gente estava no meio da ditadura militar, então, é uma mudança mesmo de panorama, de perspectiva. Pode mudar, por favor. Então, a experiência de Brasília, assim, ela acontece num momento de ditadura militar, onde havia uma política de erradicação de favelas no Rio de Janeiro, onde queriam acabar com todas as favelas, né,
E Bras de Pina, eles sofreram um anúncio de despejo. Então, nesse momento de erradicar as favelas, eles seriam despejados. E com isso, eles se mobilizaram, criaram uma associação comunitária. Então, a gente, em todos os trabalhos que a gente faz, a gente vê a importância dos territórios terem uma associação, de estarem fortalecidos, organizados, para que, de fato, consigam implementar melhorias. Precisa de luta, assim, infelizmente, né? A gente entende que moradia é direito, está na Constituição, mas precisa de muito enfrentamento. Então, essa galera se organizou, contratou arquitetos e urbanistas, e houve um projeto de urbanização participativo que foi financiado pelo Estado em plena ditadura militar. E foi realizada a reurbanização da favela de Bras de Pina, no final da década de 60. Né? Aqui tem uma foto de antes da urbanização e depois da urbanização. É um projeto que foi realizado pelo Carlos Nelson, o Grupo Quadra, em parceria também com a Codesco. Pode passar, por favor. Um outro projeto que eu trouxe aqui é o da Vila Nova Cachoeirinha, que já é um pouco depois, e isso já é em São Paulo. Então, aquele outro que eu mostrei, o Bras de Pina, é no Rio de Janeiro, e esse em São Paulo. Esse projeto, ele é bastante importante, e as experiências que vêm dele para as experiências da Matriz Paulista, que é essa, que eu vou falar um pouco mais também agora, assim, mas ela foi bastante importante nesse período. E aí, eles tinham uma associação de moradores, os Unidos da Vila Nova Cachoeirinha. Teve uma pessoa que foi fundamental, que foi o engenheiro Guilherme Coelho, que ele foi, na verdade, para o Uruguai com uma câmera de filme Super 8, não tinha som. Ele captou imagens das cooperativas uruguaias e dos projetos de mutirão que estavam sendo realizados naquela época. Então, eram processos de autogestão, processos participativos, com participação popular, participação de técnicos também, então, de diferentes áreas, e ele captou tudo isso, veio com o filme e começou a passar em várias favelas de São Paulo, e dentre elas foi na favela Vila Nova Cachoeirinha, que foi apresentada para 600 pessoas, e a galera ficou muito empolgada com aquilo que eles estavam vendo, e resolveram buscar formas de implementar isso aqui. E aí eles fizeram um processo de ajuda mútua e autogestão que foi financiada pelo programa Promorar. Então, aqui nessa imagem tem o Guilherme Coelho, né, que foi esse engenheiro que trabalhava de forma voluntária nos projetos e que, em 82, ele, indo para uma reunião com a associação, justamente, ele sofre um acidente de carro e vem a falecer. E ele era uma pessoa fundamental para esse processo todo, ele foi fundamental porque é isso, ele captou as imagens, trouxe, e isso é referência até hoje para vários grupos, né? Pode passar, por favor. E aqui a construção da casa, modelo, que está aqui de novo, então a imagem, então eu vou falar aqui, né? É uma questão que foi bastante importante, e é algo que a gente bebe dessa fonte até hoje, são as discussões dos projetos através de ferramentas didáticas para discutir projetos de arquitetura, projetos de melhoria, e aí era a maquete móvel. Então, a gente utiliza até hoje, teve um projeto agora há pouco tempo que a gente utilizou, tem o jogo da maquete, que foi organizado pelo Morar de Outras Maneiras, da UFMG, e eles têm o jogo pronto, assim, acho que dá até para comprar esse jogo, mas também tem as bases, e a gente montou essa maquete aqui e utilizou para discutir questões de ventilação, insolação, pensar com os moradores como pode melhorar, como construir um pátio conjunto para abrir janela. Então, são várias formas que a gente vai pensando e utilizando dessas linguagens de forma mais didática mesmo, porque a questão da linguagem também é uma questão que a gente discute muito, né, porque é muito técnico, de certa forma, né, o que a gente trabalha a partir de uma lei, então fica muito confuso, então a gente precisa criar mecanismos, métodos para facilitar essa linguagem, para que ela chegue, né, seja inclusiva.
Então, isso já era construído aí, desde aí, né, e a gente acaba usando bastante esses materiais. Foi realizado o projeto urbano e o projeto arquitetônico, que foi discutido sempre em assembleias, né, e aqui tem a construção, eles construíram uma casa modelo, né, eles achavam que ia ficar muito caro, tinham várias discussões e tal, e decidiram construir uma casa modelo, que é essa daqui. Então, aqui é quando eles estavam construindo, essa foto em preto e branco, e essa outra é uma foto de 2006. Eu usei a dissertação do Eduardo Baravelli, então, se alguém tiver interesse, na apresentação também tem a fonte, eu disponibilizei. Então, são trabalhos que explicam todo esse processo, bem bacana para quem tem interesse nesse tema. E aí, agora eu vou entrar na Matriz Paulista, que bebeu muito dessa fonte aí que eu acabei de falar, do Brasipina e da Vila Nova Cachoeirinha. Então, em São Paulo, teve uma questão que foi fundamental, que foi a eleição da Luísa Erundina, no final de 89 a 93, né? E aí várias pessoas que faziam parte dos movimentos, que faziam parte, arquitetos que faziam parte dos movimentos, dos programas de ATIS e de habitação de interesse social, eles participaram das secretarias da Prefeitura da Luísa Erundina, né? E aí foi construído o Programa de Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação Subnormal, que é o FUNAPS comunitário, que foi um processo de mutirão, né, junto e aí tem esse tripé, que eu vou explicar um pouco, que é a base, né, para esses processos. Junto com o FUNAPS comunitário, teve o Programa de Provisão de Terras, que era o Profilur? Não, me fugiu, desculpa. Mas era um programa de provisão de terras, então não era um programa só da construção, então tinha a terra também, né, que é uma questão de bastante discussão e que muitas vezes é muito difícil de acessar, né, então ter esse programa em conjunto foi fundamental. E eles trabalhavam a partir desse tripé da autogestão. Então, o Estado, ele ditava as regras tanto para o movimento popular quanto para a assessoria técnica. A verba, o dinheiro era dado para o movimento, e o movimento fazia a gestão desse dinheiro e pagava a assessoria técnica. A assessoria técnica dava os serviços técnicos, né, as orientações, os acompanhamentos necessários, e assinava a responsabilidade técnica junto ao Estado. O movimento popular, então, ele tinha era a organização de base, né, e tinha essa questão de autogerir, inclusive, o dinheiro, então precisava ser organizado minimamente para conseguir fazer esses trabalhos, né, e a assessoria técnica vem também para fazer formações e auxiliar nessa organização popular. E os arquitetos e profissionais, eles se organizavam principalmente através de ONGs, né, e até hoje são ONGs, associações, institutos. Havia um protagonismo, então, dos movimentos sociais em parceria com os assessores, e os projetos, eles tinham muito mais qualidade, né, eram projetos que eram muito discutidos no canteiro de obras. Então, a questão do desenho, da arquitetura, isso acabava muitas vezes, inclusive, mudando, construindo novas tecnologias, novas formas, inovavam a partir dessa construção coletiva mesmo, né? Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe só mais alguns exemplos que foram construídos também através do FUNAPS comunitário. Então, a usina é uma outra assessoria técnica que é bastante importante e que está desde a década de 80, junto com o pessoal de 80 não, desculpa, já estão há 20 e poucos anos, 30 anos, assim como o PEABIRU, ambiente, arquitetura, né, que são assessorias bastante antigas. E aí a foto do mutirão 26 de julho, então dá para a gente ver a qualidade dessas obras, né, assim, só nessas imagens já é possível, e que é uma discussão do BNH, uma discussão, né, porque antes a gente tinha os IAPIs que vieram
né, logo no início da adaptação de interesse social, que tinha bastante qualidade, isso foi se perdendo, e aí essa construção participativa traz essa qualidade também de novo, e essa inovação. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe, né, porque é um movimento que é lá de Praia Grande, um movimento Sítio do Campo, que está junto com a gente na assessoria técnica, então é um dos movimentos que a gente está trabalhando na extensão em ATIS que a gente está realizando lá na Unifesp, em Santos, agora está acontecendo aos sábados e tal. E eles foram assessorados pela assessoria técnica ambiente, no final, na década de 90, e eles construíram por mutirão e autogestão o Conjunto Vitória, que fica lá em Praia Grande, e que eu fui conhecer só esse ano, assim, e fiquei impressionada também com a qualidade arquitetônica, aí a gente vai ouvindo as histórias, né, de como que foi esse processo também da autogestão, da organização popular, e é bastante interessante. Pode passar, por favor. Aí uma foto do Conjunto Vitória. E aí trazia o tijolinho aparente, né, assim, que também remete à questão da favela, mas, então não perde a identidade, tem várias questões que são discutidas também. Pode passar, obrigada. Aí, eu tinha feito uma brincadeira, na verdade, assim, porque tem essa questão da assistência e assessoria técnica, né, e aí a gente tem uma discussão que não necessariamente a gente precisa entrar muito a fundo, mas eu quis fazer uma brincadeirinha, assim, né? Então, a assistência técnica estaria ligada mais a uma família, um projeto, um arquiteto e uma obra. A assessoria, mais de uma forma coletiva, aos movimentos sociais e tal, né? A assistência, mais ligada à legislação, à criação da lei. A assessoria, ao tripé da autogestão, ao mutirão. Então, trazendo isso que eu acabei de apresentar, né? A assistência veio, então, da lei, né, dessa discussão para a criação da legislação, e a gente utiliza, sempre que vai se referenciar da legislação, a assistência técnica, né, e a assessoria é mais essa questão São Paulo, então, a assistência Rio Grande do Sul, assessoria São Paulo, e aí a assistência mais um tanto individual e assessoria o coletivo. É mais uma brincadeira e algo para a gente refletir, e não algo, isso sim, é individual, é coletivo. Não, não é isso, né? Mas é algo para a gente discutir, refletir, entendendo, né, as diferenças desses termos, se faz, de fato, diferença a gente tratar de um jeito, de outro, né? Para a gente ampliar um pouco mais o nosso debate. Pode passar, por favor. Acho que é isso. Acabou essa primeira parte da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, meus e-mails estão aí. Não sei se eu acabei passando muito rápido também, mas estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, fico aqui. E a Dani agora vai apresentar um pouco do ATIS na Baixada, do nosso trabalho que a gente vem realizando lá na Baixada Santista, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Boa noite, pessoal. Já posso emendar aqui falando, Samara? Estou falando, hein? Comecei. À vontade, o espaço é todo de vocês. Então, tá bom. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência, eu com Laís, com outras pessoas também, como é que a gente fez para estruturar a nossa redezinha para a gente começar a trabalhar a TIS na nossa região, né? E agora a gente acabou até começando a querer expandir e tem acontecido de uma forma meio natural. Primeiro, assim, quero dizer que é um prazer colaborar, a gente está à disposição para conversas sobre o assunto, etc. Embora a gente tenha, assim, uma agenda meio bagunçada, como a Samara já colocou. Aliás,
a maior parte do que está escrito lá, que está atribuído a mim como gestora do ATIS na Baixada, sou eu com Laís e com outras pessoas. ATIS na Baixada acontece tudo muito no coletivo, né? E, felizmente, a gente tem uma equipe muito comprometida, de pessoas muito competentes, e foi alguma coisa muito feliz que aconteceu com a gente, né? Então, vamos lá, a construção da rede ATIS na Baixada, que é o coletivo, que a gente já apelidou de ANB, e a gente sempre coloca como ANB, né? A gente coloca que é uma realização do Instituto Procomum, né? Esse é o nosso logo, e a maior parte das nossas realizações foram feitas através de fomentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Pode passar. Então, o início dessa jornada, a gente até coloca como uma forma de mover, de motivar outras pessoas, outros grupos, outros coletivos em outros lugares a se organizarem, né, enquanto, como no nosso caso, como profissionais, para, de fato, fomentar ATIS em outros locais. No nosso caso, o início da nossa jornada foi pelo grupo de trabalho, o GT, né, em ATIS, um grupo de trabalho de assistência técnica em habitação de interesse social, que acontecia no Lab Procomum. Então, a foto é a gente lá bem no início, já vou contar um pouquinho dessa história, como foi que começou, mas a ideia era fazer implantação sistemática de ATIS na Baixada Santista, com profissionais e técnicos da arquitetura, urbanismo, engenharia, serviço social, né, direito, psicologia e outras áreas correlatas, enfim, a habitação social, a todas as questões sociais, questões ligadas à estabilidade da terra, risco, enfim. Todo mundo que tivesse afim era muito bem-vindo no nosso GT. Então, a gente começou com reuniões semanais abertas ao público externo, com uma estratégia de atuação dessa forma. A gente se organizava em estudo, que a gente apelidou o grupo de busca, articulação, soma e ação realiza. Pode passar. E aí há mais algumas fotos da gente se mobilizando, fazendo algumas reuniões, a maior parte delas no Instituto Procomum, mas também teve aí universidade e outros locais. Pode passar. Esse daí é um pedacinho de um texto que a gente até publicou como... foi uma das publicações que a gente fez no 11º CBD, o Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. Mas é um trecho que define bastante, assim, então eu vou ler junto com vocês. Então, ATIS na Baixada, criação de uma rede de assistência técnica em habitação de interesse social na Baixada Santista. Então, foi o seguinte, a nossa história. A partir de um curso de capacitação e sensibilização sobre ATIS, dentro do projeto de parceria entre o Banco do Povo de Mauá e o CAU São Paulo, realizado na Câmara Municipal de São Vicente, em maio de 2019, um grupo de arquitetos da Baixada Santista se organizou para construir uma rede regional multidisciplinar com o objetivo de difundir, capacitar, conscientizar sobre a importância da ATIS, a Lei 11.888, que a Laís falou, de 2008, na melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda. Ou seja, a nossa iniciativa partiu da iniciativa de outros grupos já a partir de fomentos anteriores, então é uma coisa que vai crescendo e se expandindo, né? A ideia é justamente essa. Então, continuando, o grupo de trabalho em ATIS, GT ATIS, foi formado e a partir de agosto desse ano, né? Então, foi uma coisa muito rápida, na verdade. A gente se organizou em 2019, a partir dessa ação que foi feita em São Vicente, em maio, a gente se organizou e a ideia vamos nos juntar para conversar, para juntar iniciativas, para juntar as pessoas, as lideranças, todo mundo que quiser falar sobre a HIS, assessoria,
sobre manifestações, enfim, sobre o assunto, vamos ter um lugar e tal. E o Instituto Procomum foi um instituto que nos abraçou e até hoje a gente trabalha em parceria. Assim, então a gente tinha um lugar físico e pessoas interessadas poderiam acessar. E dessa forma, em agosto, a gente já conseguiu se organizar para poder escrever e fomos contemplados em um do nosso primeiro edital. Vamos continuar lendo para não me perder também. Então, a partir de agosto, passou a reunir-se em Santos, no Instituto Procomum, uma organização sem fins lucrativos e tem como missão agir para reconhecer, fortalecer, proteger bens comuns, criar arranjos comunitários, evitar que ocorram processos de cerceamento pela ação privada e ou estatal. O GTATIS é composto principalmente de arquitetos urbanistas, mas também por outros profissionais interessados em temas acadêmicos. Enfim, esse material aí, eu coloquei até o link no final, mas como a gente não está para acessar, é até mais fácil vocês fazerem a busca pelo 11º CBDU, depois eu passo todos os dados para vocês. Pode passar. Então, a partir disso, a gente participou de um primeiro chamamento público, a partir desse grupo organizado, interessado, motivado, indignado, porque é isso, né? A questão habitacional exige resistência, exige enfrentamento. Então, nós fizemos esse projeto para o CAL São Paulo, fomos contemplados com os arranjos produtivos locais para assistência técnica em habitação de interesse social na região metropolitana da Baixada Santista. Então, o nome é tão grande que a gente enfiou um monte de sigla no fim, enfim, é isso aí. E esse primeiro projeto foi o que a gente acabou desenvolvendo a marca do ATIS na Baixada, né, Lé? Foi nesse projeto que a gente... Aí passou a ser ATIS na Baixada, e tudo bem. Tudo bem, mas só que os nossos comunicadores não são muito felizes com isso, porque agora a gente quer trabalhar em outros lugares e aí tá lá ATIS na Baixada, mas abafa o caso. Pode passar. Então, dentro desse chamamento, notem, eu estou falando como começou, como a gente se organizou e o passo a passo de como isso se desenvolveu, né? Os resultados que a gente teve desse primeiro chamamento foram, detalhe, esse chamamento, ele era para ter acontecido de uma forma muito ampla, presencial, e a gente não conseguiu fazer isso dessa forma como a gente gostaria, por conta da Covid-19, né? Então, a gente se reestruturou, reorganizou, e aí a gente fez de forma que a gente conseguisse os seguintes resultados. Então, tivemos seminários de sensibilização do poder público, aliás, isso foi uma coisa que nos moveu muito, nos ensinou muito, é bem difícil a gente mobilizar, às vezes, os administradores, mas a gente sempre procura esses instrumentos. Então, para que esses seminários, né? Eles expuseram a obrigatoriedade e a urgência das ações de ATIS na região metropolitana da Baixada Santista e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico e urbanístico da região. O que foi legal nesse seminário? Não serviu somente para falar poder público, vocês são obrigados a fazer, vamos fazer aí. Também serviu, a gente convidou um comunicador social que trabalha com marketing de campanhas políticas, né? Então, serviu também para falar, olha, o gestor, né, que tem um cargo enfim, prefeito, vereador, é importante você pensar nisso, porque o seu eleitorado está muito interessado nesse tema. Enfim, foi uma discussão bastante interessante para nós como grupo, né? A gente não teve o resultado que a gente gostaria, que era 100%, né? Não teve o resultado que a gente gostaria, mas a gente conseguiu mobilizar esforços e conhecimento para que a gente pudesse melhorar, para, a partir daí, a gente acessar de uma forma mais qualificada os gestores, de uma forma mais efetiva, que o ideal é a gente mobilizar os gestores que já estão focados nesses assuntos, para a gente fortalecer a resistência em conjunto. Então, B, curso de capacitação profissional.
Então, dividido em 9 módulos teóricos ministrados por especialistas de diferentes áreas, arquitetura, urbanismo, aquele povo todo, né? Engenharia, direito, serviço social, psicologia, apresentou os conceitos fundamentais da TIS para técnicos, estudantes e outros interessados. Esse material, ele está todo disponível no YouTube, na nossa página, TIS na Baixada, e está lá para qualquer pessoa que queira acessar. Qualquer material desse que vocês não conseguirem acessar, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente providencia. E C, o desenvolvimento profissional comunitário. Proporcionou um aprimoramento teórico e prático em construção civil para pessoas da comunidade onde a gente estava aplicando nossos estudos, nossos trabalhos. Foram abertas 15 vagas e o curso teve a participação efetiva de 10 moradores. Os encontros aconteceram aos sábados e domingos para que o público-alvo pudesse acompanhar o treinamento sem interferir em sua rotina de trabalho. E teve todo o cuidado, pandemia, então foi uma coisa assim, que exigiu esforços para além do comum, né? Que a gente já sabe como é que todo mundo aqui viveu o mesmo drama. Mas tiveram resultados muito bacanas também. Pode passar, por favor. A partir desse primeiro trabalho, a gente elaborou, a partir do chamamento público 006-2020, a colaboradora TIS. Pode passar, que também veio acompanhada do Laboratório Vila Margarida, que era uma das comunidades que a gente tinha trabalhado nesse que eu acabei de falar, no desenvolvimento profissional comunitário, e incorporamos o Laboratório Bela Vista. O que é legal? Que a gente começou a trabalhar de uma forma, a partir de um conhecimento que a gente adquiriu de um projeto anterior. Então, fomos, nos organizamos e tal, fizemos um trabalho, conhecemos, tivemos entrada em uma comunidade. Nesse projeto, já aproveitamos o conhecimento que a gente tinha a partir da entrada nessa comunidade, já incorporamos mais alguma coisa, então a gente tenta fazer isso, né? E caminhando a partir do conhecimento e das entradas que a gente tem, para a gente sempre evoluir. Que no caso era a Vila Margarida, que a gente já tinha trabalhado no desenvolvimento profissional comunitário, já tínhamos um envolvimento com as pessoas do local. Pode passar. Sobre a colaboradora, esses 3 projetos aconteceram ao mesmo tempo. A colaboradora acabou sendo um guarda-chuva para esses 3 projetos desse chamamento 006 de 2020. A colaboradora TIS, inspirada no programa A Colaboradora, né, então já vinha de uma ideia do Instituto Procomum, uma metodologia que eles já aplicavam, que era maior. Ali, a formação e a capacitação em tecnologias sociais para a TIS e comuns urbanos, e o desenvolvimento de projetos através de encontros semanais e da realização de oficinas e cursos direcionados a arquitetos, urbanistas e comunidades envolvidas com o objetivo de fortalecer a cooperação, formação, manutenção da rede ATIS e a troca de saberes entre os diferentes agentes envolvidos através do chamamento público 006-2020 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Pode passar. E os laboratórios, falei, né? Então, colaborador ATIS, que serviu de guarda-chuva para os laboratórios, né? Ele foi o seguinte: o objetivo principal dos laboratórios foi o desenvolvimento de projetos arquitetônicos ou urbanísticos que visassem promover ações voltadas à assistência técnica em habitação de interesse social em atendimento à lei de ATIS. Nesse caso, o CAU São Paulo oferecia uma bolsa, uma bonificação de R$ 5.044 a serem distribuídas no período do projeto. E a contrapartida seria dos participantes 144 horas de trabalho a serem distribuídas no período que durar o projeto, e a participação no banco de tempo, que foi uma iniciativa que a gente ensaiou a implantação ali, que era que as pessoas que participassem do projeto não mensurassem os seus trabalhos somente em termos financeiros, mas também houvessem trocas. Por exemplo, eu sou uma contadora de histórias para criança, e você é um super expert em QGIS. Eu preciso do seu trabalho, você tem filhos, precisa do meu, a gente troca em horas de trabalho, e não só em trocas financeiras.
que também é um conceito que o Instituto Procomum nos iniciou, enfim, e os participantes tiveram a chance de participar. Pode passar. Então, qual foi a busca, né? No caso da colaboradora TIS, a gente queria ter a capacitação de arquitetas e arquitetos urbanistas, visto que era capacitação do CAL, São Paulo, né? Oficinas voltadas aos moradores das áreas de intervenção, melhoria nas condições de habitabilidade das populações subrepresentadas, sensibilização de docentes, discentes, gestores públicos, desenvolvimento de metodologia TIS para a Baixada Santista, que no fim das contas acabamos tendo um conhecimento bem mais amplo, desenvolvimento de legislação municipal, dentro da colaboradora teve isso também, o desenvolvimento da legislação municipal de ATIS para as cidades da Baixada Santista. O que a gente fez? Alguns dos manuais de implementação de metodologia para realização de ATIS e um manual de minuta de lei para que o município que não tiver a lei de ATIS possa ter como base para escrever a lei municipal. Enfim, isso foi a colaboradora ATIS agora. Sobre os laboratórios, Vila Margarida e Bela Vista, aliás, Vila Margarida é uma região, na cidade de São Vicente, periférica, né, mas muito mais horizontal e com a presença de algumas palafitas. A gente fala Vila Margarida e México 70, que é uma conurbação. E a Bela Vista já tem um perfil de morro, é uma ocupação muito mais recente, com muito menos pessoas, 150 famílias aproximadamente, região de morro e que envolve mais risco geológico, enfim. Foram selecionadas 60 arquitetas e arquitetos urbanistas do Brasil inteiro para esses laboratórios, por meio de chamada pública, a fim de contribuir com esses dois territórios da Baixada Santista, e no processo seletivo, o Laboratório ATIS, nós utilizamos vários critérios de classificação. Por exemplo, o local onde a pessoa a experiência, a capacitação, gênero, raça. 50% de todas as vagas para a região da Baixada Santista e 50% para pessoas de todo o restante do país, de acordo com o número de arquitetos registrados no CAL da região. Isso foi uma metodologia que a gente empregou, a gente aplicou, e para a gente funcionou muito bem. Nós tivemos arquitetos e arquitetas, eu acho que faltou talvez um estado, que eu assim, mas praticamente de todas as regiões do Brasil, isso foi muito rico, foi uma troca maravilhosa. Isso em período de pandemia, porque esse projeto foi escrito já num ambiente pandêmico e tal, e a gente sabia que a gente ia desenvolvê-lo praticamente todo dentro de um ambiente virtual, que foi uma dificuldade, mas enfim, pode passar. Então, devido à pandemia de Covid-19, o trabalho foi desenvolvido remotamente, o que dificultou a participação dos moradores e o tornou ainda mais desafiador. A gente aprendeu como pôde, né, da forma que deu, que não dá para a gente entender que, assim, qualquer pessoa tem um celular, qualquer pessoa tem acesso à internet, isso é muito fácil, não. O ambiente virtual foi realmente, não foi inclusivo do jeito que a gente gostaria que tivesse sido, mas pandemia, a gente teve que se adaptar, fazer o que a gente podia na ocasião. E tivemos muitos desafios. Então, e aí? Ambiente de trabalho coletivo, livre e plural, foi o que a gente tentou implementar o tempo inteiro das atividades. Lembram? Todo mundo em casa, uma situação de tensão, e todo mundo tendo que trabalhar no coletivo, fazer trabalhos em equipe, que às vezes nem no presencial, numa situação comum, tranquilo, a gente teve que fazer isso no ambiente virtual e demos conta. Tivemos 11 encontros formativos, com duração média de 3 horas e cerca de 45 participantes por evento no todo. Participação de moradores da Vila Margarida, em São Vicente, e da ocupação Bela Vista no Morro da Vila Progresso, em Santos. Não tantos quanto a gente gostaria, mas tivemos a participação, e a gente aproveitava esses momentos para ouvi-los da forma como a gente
podia, para a gente articular, para a gente discutir o projeto, para que isso se refletisse em outras pessoas, que eles pudessem trazer de volta as informações, enfim, a gente explorava o potencial que a gente tinha dentro das participações. E a busca pelo fortalecimento da cooperação e troca de saberes entre os diferentes agentes envolvidos. Tínhamos pessoas que já estavam trabalhando com a ATIS há um tempo, tínhamos pessoas que já eram mais dentro da academia, pessoas que nunca tinham ouvido falar em ATIS, recém-formados, pessoas que já estavam quase para se aposentar dentro da arquitetura e urbanismo, enfim. Então, tínhamos vários saberes, além das pessoas, dos moradores, enfim, das pessoas de fora que acabavam participando. Então, a ideia era buscar realmente que a cooperação acontecesse de forma livre e plural. Pode passar? Então, quais os objetivos que a gente alcançou? De fato, a realização dos laboratórios ATIS, né? Vila Margarida e Bela Vista, então foram realizados no período entre abril e outubro de 2021. Os 60 arquitetos e arquitetas urbanistas de todo o Brasil foram divididos em 2 grupos de atuação, cada um para, como eu falei, né, cada um para uma comunidade, de acordo com as preferências e disponibilidades para os encontros virtuais semanais, que tiveram duração média de 4 horas de maio a agosto de 2021. Então, fizemos ali, 4 horas e todo mundo junto, em 2 grupos distintos, né? Um grupo ficou com a Vila Margarida e o outro com a Bela Vista, mas em todos os momentos a gente tentando trocar essas informações para que um grupo não ficasse de fora do conhecimento adquirido pelo outro, até porque as 2 comunidades eram muito distintas, né? Uma super vertical, com palafitas, com aquele perfil mais convencional da periferia paulista, e outro perfil de morro, questões ambientais fortíssimas em termos de vegetação e tal. Então, tivemos o B, oficinas da colaboradora ATIS, então tiveram início em maio de 2021, com caráter formativo, além de um processo de escuta, que definia os temas a serem abordados, destacando a importância do trabalho participativo e os princípios da comunicação não violenta. Foi muito importante, nesse período de tensão e de trabalho em equipe, que a gente se baseasse na comunicação não violenta. A partir desse momento, eu que dou aula na universidade também, cada momento que eu vejo que o pessoal vai ter que trabalhar em equipe e que a coisa vai ter que funcionar, eu acabo recorrendo aos recursos da comunicação não violenta, né, que é bárbaro. O banco de tempo, que foi proposto como uma dinâmica na qual os participantes poderiam contar com o apoio dos demais colegas na execução das atividades da colaboradora ATIS, através de trocas valoradas por meio do uso de tempo como moeda social. Eles deveriam investir ao menos 2 horas mensais de trabalho no banco de tempo, para produção, ensino, monitoria, ações solidárias, oferecimento de oficinas, quaisquer outras tarefas, como eu falei, tarefas diversas. A ideia aqui era trocar esses serviços em termos de tempo. Então, era uma experiência que a gente propôs de forma ampla. E aí, a legislação e metodologia. Nessa frente de trabalho, que a gente apelidou de LegMet, porque era muito longo também, né? Foram realizadas reuniões semanais com o intuito de desenvolver tanto uma metodologia prática para a implementação da ATIS na região da Baixada Santista, no formato de 3 manuais com os parâmetros referenciais dos serviços de ATIS então são 3 manuais, um para a população, um para os profissionais e outro para o poder público. Então, esses 3 manuais foram desenvolvidos. E aí, quanto um memorial descritivo de minuta de lei de ATIS para os municípios da região. Então, foram 4 materiais publicados, digamos assim, publicáveis em termos de legislação e metodologia. Manual para a população, para os profissionais, para o poder público e para a minuta de lei para os municípios. Pode passar? Então, a carinha dos manuais é esse, os 3 da esquerda são os manuais para os grupos específicos, o da direita para a minuta. Pode passar, só trouxe a carinha, tá? Quem quiser ter acesso, a gente coloca depois como acessar, tem o link, tudo. Isso daí é a carinha de alguns dos produtos que a gente teve dentro dos laboratórios e
colaboradora, né? Então, no nosso site, eu acho que ainda está disponível desse jeitinho aí. Tem o repositório dos projetos, aí ali tem, por exemplo, o relato do levantamento topográfico da Bela Vista, que aconteceu até por conta desse primeiro trabalho. Aí, por exemplo, a sede do Instituto Família Chegados foi um dos trabalhos desenvolvido por um desses grupos, né, que estava trabalhando na Vila Margarida, em México 70. Tivemos muitas cartilhas em relação a resíduos, nesse caso aí, resíduos sólidos, reciclagem, uso da água, risco, como evitar risco, como gerir melhor a água na sua comunidade, enfim. Ali mais para baixo, e se essa rua fosse minha, espaço público, um projeto também de intervenção urbanística, e alguns relatos também. Isso tudo está no nosso site, Atis na Baixada, fiquem à vontade para ir fuçar lá e ver o que tem de interessante, qualquer dúvida, acessa a gente, pode passar. E também, dentro dessa, estou dando um panorama de como a gente começou e como a gente se consolidou, né? Quando a gente lançou a chamada pública para esses 60 arquitetos, o que foi uma coisa fundamental para a gente ampliar a nossa rede com pessoas realmente interessadas e competentes para a função, né, que estivessem realmente envolvidas. A gente teve muito mais gente inscrita do que a gente imaginou. A gente não esperava, mas a gente teve muito mais gente inscrita do que a gente imaginou. Aliás, isso eu atribuo a gente ter recorrido à comunicação social. Sabe assim, aquele marqueteiro do bem? Assim, para nos auxiliar a fazer a comunicação e a publicidade dos nossos projetos, a nos orientar como acessar o público-alvo que a gente deseja. Então, a gente conseguiu muito mais, acessar muito mais gente do que a gente imaginou. Muitas dessas pessoas não foram, não conseguimos colocar dentro dos projetos das 60 vagas, etc. Então, montamos o quê? 2 grupos de estudos e ação. Um grupo de estudos em cortiços ou em cortiços da região central histórica de Santos e palafitas da região metropolitana da Baixada Santista, que, aliás, é o grupo de habitação favela sobre palafitas, que é a maior da América Latina, a princípio. Então, tivemos, a partir desses grupos, que eram grupos livres, não oficiais, mas que a gente se reunia com data marcada, para a gente não deixar a peteca cair em relação a esses 2 temas que eram muito importantes. Então, tivemos o engajamento de participantes não selecionados inicialmente nos projetos, estudos sobre áreas prioritárias em Atis, porque cortiço e palafita são 2 tipos de habitação que realmente apresentam vulnerabilidades grandes no geral, e o embrião de trabalhos posteriores. A partir desses grupos de estudos, a gente pôde entender o que mais a gente poderia fazer sobre esses assuntos. Então, acabou que o assunto continuou ali nas nossas linhas de estudo. Então, embrião de trabalhos posteriores, tais como apresentação sobre cortiços nas Jornadas Santistas do Patrimônio Histórico, e o projeto sobre a maré, realizado depois com o fomento do CAU São Paulo. Pode passar. Então, além disso daí, em 2021, tivemos um projeto Meu Papelzinho, Meu Endereço, também com fomento do CAU São Paulo, que foi realizado na comunidade da Bela Vista, que a gente já tinha entrada, lembra? A gente entra, conhece a comunidade, conhece as demandas, e aí a gente sempre tenta alinhar um projeto com o outro, para que a gente possa desenvolver o máximo possível aquele conhecimento que a gente já tem, a entrada e o diálogo junto com as populações locais. Meu Papelzinho, Meu Endereço foi um desses projetos. Laís Granado foi a responsável técnica, né, lá, desse projeto, como na maioria deles. 2022, tivemos o projeto, esse também já concluído, Palafitas sobre a maré e sobre o olhar do poder público, com o intuito de fazer sensibilização e difusão em Atis sobre palafitas. Então, muito do conhecimento que a gente teve no grupo de estudos a gente conseguiu aplicar.
Também, difusão e sensibilização sobre a TIS junto ao poder público e aos profissionais da região metropolitana da Baixada Santista, que a gente chamou Divulga a TIS, que foi também um projeto que a gente acabou de concluir, para fazer, de fato, o fomento, a divulgação de ATIS na região. Então, a gente teve desde a criação de vídeos, esquetes, até a criação de material publicitário, digamos assim, sobre o assunto e a difusão, de fato, dentro de todos os 9 municípios da Baixada Santista. Como a Laís falou, a especialização em assessoria e assistência técnica para habitação de interesse social na instituição de ensino superior parceira santista, que nesse caso foi a Unifesp, que, no final das contas, chamamos EATIS, né, como uma sigla, que está em curso, né, a Laís como responsável técnica, então no fim, não ficou como sendo uma especialização, mas uma extensão em ATIS, está em curso, muito bem, obrigada, com várias pessoas, inclusive de serviço social, super envolvidas. E o Nós da Catraia, que não de fato, em ATIS ou ATIS, mas foi um edital de patrimônio também, todos esses pelo CAL São Paulo, tá? Com fomento do CAL São Paulo. E nesse caso, mais sobre cultural, sobre patrimônio histórico-cultural, mais uma região que é entremeada pelos cortiços do centro histórico, né? Que é na Bacia das Catraias de Santos e ainda está em curso também. Estamos conduzindo esse projeto. Pode passar. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Aqui temos vários links para os resumos expandidos que eu comentei, que a gente apresentou e publicou no Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. Podemos passar para vocês aí, com facilidade. Colaboradora, LegNet, legislator, então tem todos os detalhes sobre os projetos que eu falei, inclusive sobre o grupo de estudos e ações, o repositório dos nossos projetos e o material, os manuais de legislação e metodologia também tem os links para vocês acessarem. Tá bom? Eu acho que vê se tem, nossos contatos, enfim, eu acho que é isso aí. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Bate palma, gente. Perguntas, podemos abrir? Lá, já a Graciela já levantou a mãozinha. Pode falar, Graciela. Adriele, depois. Vamos lá. Graciele? Só um aviso, tá, gente? O Forms... Patrick, passa depois. Pode escrever, então, Graciela. Pode escrever, né, gente? Pode escrever. Acho que era a Adriele, também tinha levantado a mão. A Adriele está com o microfone? Graciele, você está escrevendo, Graciela? Enquanto você escreve, a Adriele pode fazer a pergunta? Beleza. Então, vamos lá. Adriela? Pois ninguém? Então, tá bom. A Cláudia mandou uma pergunta, gente. Posso responder aqui? À vontade. Como funciona a participação da comunidade no projeto? Então, a Dani falou um pouco de alguns projetos que a gente realizou, e é isso, assim, a gente sempre precisa ter alguma entrada, algum contato lá dentro. Então, por exemplo, a Vila Margarida, o Instituto Procomum já tinha parceria com o Instituto Chegados, que é um instituto que está lá dentro. Então, esse foi o primeiro contato, a gente conheceu o pessoal do Instituto e começou a se aproximar. Na Bela Vista, já tinha uma advogada, que é parceira nossa, que estava fazendo a defesa daquelas famílias ali para a permanência delas naquele território. E aí a gente também se aproximou. E aí, é uma questão, assim, né, essa aproximação e como isso acontece,
porque nós somos pessoas estranhas, chegando num território o qual a gente não pertence, né, e que são pessoas estranhas, com um olhar curioso, muitas vezes, também. Mas a gente sempre marca assembleias, encontros, então a gente faz o primeiro contato com uma liderança, né, conversa com essa liderança, conta o projeto, explica, vê se faz sentido, né, para essas pessoas, e aí chama outros moradores para participarem dessa conversa. Aí a gente vai fazendo reuniões com o máximo de pessoas que a gente consegue, nem sempre a gente consegue muita gente também, o pessoal lá do Bela Vista, por exemplo, fica pé da vida, aparece 20 pessoas, eles ficam nervosos, e a gente fala, pô, 20 pessoas a gente já consegue discutir, já tá, né? Muita mãe de família com nenenzinho no colo, então a última vez que eu fui, assim, eram várias mães que estavam lá, né, querendo ouvir a gente, querendo participar, querendo entender. E aí, o primeiro contato, a gente faz muita parceria com institutos que já têm. Então, assim, a gente é um coletivo, né? Hoje a gente se entende como um coletivo, começou como um grupo de trabalho e tal, mas o nosso coletivo faz parcerias com vários institutos, com várias organizações que já estão um pouco mais estruturadas também. Então, isso é uma questão que eu acho que é fundamental, assim, fazer parcerias, né? No começo, era eu, Dani, Jean-Pierre, a gente foi encontrando pessoas, foi chamando, foi mobilizando, foi articulando, e aí, com isso, a partir do momento que você tem a primeira entrada no território, é isso, pronto, já temos, agora é manter, né? Então, por que a gente faz tantos projetos no mesmo território? A gente entende que é uma questão continuada, eu não vou lá fazer um trabalho e ir embora, né? Então, você não resolve, não é porque, inclusive a gente foi visitar a ocupação Jardim da União, com a extensão agora universitária, e aí estavam falando justamente isso, assim, pô, a gente conseguiu agora a nossa moradia, a gente tem, e a luta acabou, parece, para muita gente, mas não, continua, e o trabalho continua, e tem muita coisa ainda para ser resolvida, então o trabalho é permanente, praticamente, né? Então, por isso que a gente está trabalhando tanto para construir uma rede de profissionais, porque eu, Dani, Samara, a gente não consegue, né, dar conta de toda a dimensão, inclusive, assim, na Baixada Santista são várias questões, várias tipologias muito diferentes. Então, a Dani falou de palafita, de cortiço, Bela Vista fica no topo do morro, com questão de risco, tem as favelas um pouco mais consolidadas, menos consolidadas, tem várias tipologias aqui, né? Entre o porto, então a gente está trabalhando em uma comunidade agora que está sendo pressionada pelas empresas retroportuárias ali, tem várias questões aqui muito complexas, assim. Só que é isso, a gente vai fazendo parcerias com pessoas que vão apresentando, olha, então essa galera aqui está trabalhando na defesa, né, de várias comunidades. E aí a gente vai sendo chamado também. Agora que a gente já está também há alguns anos, a gente está desde 2019, foi o primeiro projeto, os grupos já estão conhecendo a gente um pouco mais, então a gente já está sendo chamada por alguns grupos também, e aí a gente consegue ir entrando em vários territórios e vai fazendo esse fortalecimento da relação, né, a construção de uma relação, e aí em alguns lugares a gente vê que não está fortalecido, não está organizado, a gente chama um outro grupo que faça o processo. Então, a gente escreve projetos, a gente vai entendendo quais são as demandas, escreve o projeto e contrata pessoas para ir fazer a formação da organização, fazer a formação do movimento. Aí a gente vai entendendo e vai fazendo vários projetos aqui. Sem fim. Pode falar, Samara. Espera só um pouquinho que a Graciela terminou de escrever, gente. Eu acho que depois eu faço a minha, que na verdade eu ia jogar um tema aqui para vocês ponderarem e levar o debate para o pessoal. Graciela colocou: esse contato com a população já foi realizado, como foi apresentado semana passada, mas no final do mês as propostas da equipe serão apresentadas para a Associação de Moradores do Bairro da Coreia da Mesquita. Receber também essa impressão dos moradores, assim como foi apresentada e implementada nos exemplos de hoje do começo da ATIS. Graciela, eu acho que ela está perguntando daqui do Imersão, gente, porque
foram feitos... deixa eu explicar para vocês. Como a Laís acabou de comentar, né? Temos uma demanda no local, então a gente chama ali o técnico para ir até o local e fazer aquela ação que a gente entendeu que era necessário estar fazendo ali naquele momento. Nós tivemos o Gustavo e a Paula, certo, gente? Vocês lembram deles, né? Que fizeram as oficinas, os encontros lá na Coreia, com os moradores. Beleza. Então, eles, daquelas interações, eles geraram um relatório, tá? Então, tem um diagnóstico ali de pontos, porque foi a primeira aproximação, foi o primeiro contato com o pessoal da Coreia, para ouvir a Coreia. Justamente porque ali, Mesquita é um município mais novo e tem uma prática que não é que seja errada, mas é uma prática muito comum, que a prefeitura chega com a obra pronta, sabe, gente? A prefeitura chega, vai lá, tem que fazer uma praça. Pá, faz a praça, mas não necessariamente escuta os moradores. E Ateliê Vox, isso. Então, esses projetos que a gente trouxe para a imersão, eles surgiram a partir dessas conversas, desses contatos com o pessoal lá na Coreia. Tem aqui, quem está aqui? Deixa eu dar uma olhada se o Tiago estava aqui, né? Josias, Sérgio, Roberto, Carlos, alguém? Eles caíram? Ele estava aqui no começo. Pessoal lá da Coreia. Acho que eles não estão agora, não achei eles na lista. Mas sim, a gente vai entregar, porque a Associação de Moradores da Coreia, como a Dani e a Laís apontaram antes, né? Eles já têm um histórico, tá? Eles já são um grupo consolidado, eles já aprenderam alguns caminhos das pedras, e eles têm membros no Conselho Municipal de Saúde, de Educação, eles vão atrás. Então, assim, precisou de pavimentação, eles começaram essa movimentação e estão indo atrás. Então, precisa de iluminação, eles vão atrás. O pessoal falou que uma rua, não sei de onde lá estava faltando poste, estava perigoso, tal. Foram na outra semana, já estavam lá cutucando a prefeitura e vamos lá e traz o poste, vão direto na Secretaria de Infraestrutura. Então, eles já aprenderam esse trajeto. A ideia é o quê? Como a prefeitura de Mesquita chega e faz as obras prontas, tá aqui, pá, né? Chega e entrega só. Sem ter essa troca com o pessoal que mora lá, eles às vezes não podem estar entendendo direito qual é a necessidade do bairro. Então, nas oficinas que a Vox fez, eles trouxeram, parte do diagnóstico deles são esses pontos que a gente trouxe aqui para vocês para imersão, e a ideia justamente é que saiam estudos, né, lógico, não é um executivo, ninguém está pensando que vai sair o projeto já para construção, mas estudo de viabilidade, um estudo preliminar do que é possível nessas áreas, para que eles possam, a Associação de Moradores, levar para a prefeitura e falar, olha, nós temos uma ideia. Uma curiosidade é que a Associação de Moradores, anos atrás, eles conseguiram aprovar na Câmara de Vereadores de Mesquita um plano popular para uma quadra, e foi aprovado. Os vereadores destinaram verba, e aí quando chegou na hora de bater o martelo, o prefeito vetou. Então, a ideia é que talvez eles consigam, com um material mais técnico, dar andamento em algumas demandas que eles têm lá na área. Não sei se eu respondi tudo. Beleza. E aí a Cláudia Almeida fez uma observação que ela pôde perceber que a TIS é bem parecido com a Codesco de 1968. A Codesco era uma empresa estatal, né? E que, por exemplo, no caso do Brasipina, contratou o Carlos Nelson e o Grupo Quadra para desenvolver os projetos de urbanização lá e tal. A gente, por exemplo, então foi implementado enquanto política pública, né? Já que a Codesco é uma empresa estatal e detém parte ou toda a verba do Estado, né? No nosso caso, enquanto um coletivo, por exemplo, o ATIS na Baixada, a gente luta para que seja implementado enquanto política pública, para que tenha essa empresa do Estado, ou o município, ou o Estado, ou o governo federal, que contrate a gente, contrate os arquitetos, os profissionais, para que a gente possa implementar esses projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, a gente vem desenvolvendo a partir do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que
destina 2% de tudo que ele arrecada para as ações de ATIS. Então, desde 2018, o CAU São Paulo vem desenvolvendo, desde 2016, 2017, o CAU BR também já vem desenvolvendo esses editais de fomento a ações de ATIS. E a gente vem desenvolvendo os nossos projetos porque tem essa verba do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Não é o ideal, tá? A gente sabe que não é o ideal. Tem que ser implementado enquanto política pública e a gente precisa lutar para que seja cumprida a lei que foi colocada lá em 2008, promulgada, assinada, está aí vigente, né? Então, a gente precisa de vocês que estão aqui também nesse enfrentamento junto com a gente para lutar para que isso seja implementado enquanto política pública e a gente possa receber os valores o valor não é um valor mais baixo, não é um trabalho voluntário, tá? Isso também é uma questão que é bastante importante. Muita gente acha que por ser, é um arquiteto que trabalha com arquitetura popular, com habitação social, precisa ser voluntário. A gente não defende nem um pouco isso do voluntário. A gente entende que muitas vezes, para começar, você começa voluntário, eu comecei, fazendo um monte de coisa para eu ganhar experiência. E é isso, você vai se jogando, vai se ferrando um tanto, vai ganhando experiência e vai criando meios. A gente entendeu que o Conselho de Arquitetura é um meio para que a gente consiga continuar lutando para que isso seja implementado, né? Mas a gente até fala assim, acho que a gente já sensibilizou demais esse poder público, já está na hora de agir, sabe? A gente vem desenvolvendo projetos há anos aqui, sensibilizando o poder público, agora a gente precisa colocar em ação, né? Começar a mudar, agora é cobrar o poder público. Exato. Cutucar o poder público. Exato. O que eu ia perguntar aquela hora era justamente sobre isso, gente. É que não é caridade, não é filantropia, é uma ação profissional mesmo, mas é um dentro do leque que a arquitetura, né, proporciona, é um caminho, é um trabalho técnico. E isso, às vezes, realmente fica numa linha muito tênue que o pessoal pode cair numa confusão, ou até num pré-conceito que se tenha. Fala, você está fazendo isso, mas você está fazendo porque, tipo, você não quer ficar tricotando em casa, sabe? Você está fazendo uma caridade, você está fazendo uma aventura, algo assim, mas não é. E a lei de ATIS, ela existe, ela está aí, ela deve ser aplicada, e a ATIS, ela está crescendo com muita potência graças ao CAU, sim, porque não é uma obrigação, digamos assim, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo como autarquia, de uma categoria, né, então ele tem que nos fiscalizar. Vai lá, Dani, eu estou aqui cutucando para vocês falarem. Não vou te interromper também, né? Até por isso, é muito importante, a gente entende como sendo muito importante que dentro das ações que a gente faça, né, as ações de fato, de ATIS de fato, sejam envolvidas e mobilizadas as populações e, ao mesmo tempo, a gente fala com o poder público, mas fala com as pessoas das comunidades, assim, para ter sempre o movimento de que a coisa não pode parar, porque assim, ela não pode se esgotar dentro de um projeto fomentado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e não é isso que eles desejam, inclusive. Não é esse o papel, né? Como a Laís falou. Então, por isso a importância da gente sempre trazer para um pouquinho a mais e sempre comentar sobre isso. Olha, a gente está aqui fazendo isso aqui, só que o papel do poder público é esse. A gente está aqui, mais poder público, enfim, tem que agir, e vamos atrás, e vamos falar, olha, Secretaria de Habitação, olha, prefeito, olha, enfim. A gente não pode abrir mão disso daí. E eu queria também fazer um comentário sobre as perguntas da Cláudia e do Patrick. A Cláudia perguntou como funciona a participação da comunidade no projeto, e Laís já deu já respondeu e já deu todo um panorama. Eu acho também que eu poderia dar um outro panorama, né, que é como, de fato, assim, né, na prática, a comunidade pode participar do projeto. Nas nossas experiências, além de chegar no território, sempre escutar antes de falar, em termos gerais, né, genéricos,
sempre trabalhar segundo a necessidade expressa pela comunidade, é sempre levar devolutivas e escutar sobre as devolutivas também que a gente faz. E como é que a gente comunica um projeto arquitetônico que às vezes é extremamente técnico, né? Trabalho urbanístico e tal. A gente acessa ferramentas possíveis e o diálogo que a gente sabe que vai acessar, né? Ou seja, a gente usa como recurso maquete, projeção de mapas, mapeamento ou escuta sobre aspectos afetivos. Então, tem tudo isso, assim. Às vezes é uma questão de você, primeiro, entender que a comunidade, você tem que ter certeza que ela está entendendo aquilo que você está propondo, para depois levar em conta que o que ela vai te trazer como necessidade é algo de fato que vocês estão falando a mesma língua, entende? Então, também é uma coisa bem bacana isso, de a gente sempre tentar traduzir a nossa linguagem técnica com a certeza de que a comunidade está entendendo. Às vezes, maquete, projeção, fotos, imagens, mapas, enfim. E sempre tentar fazer as abordagens com uma linguagem menos acadêmica possível, né? Assim, uma linguagem que todo mundo entenda. E aí o Patrick falou se o primeiro contato da gente foi difícil, eu acho que isso a Laís até já respondeu. A gente sempre faz o contato a partir de uma entrada, então a gente nunca chega não. Aí, comunidade, estamos aí, e isso, né, a gente não percebe isso como alguma coisa que funcione, nem que seja, enfim, não é essa a ideia, né? Primeiro que a gente sempre age a partir de uma demanda que a gente já conhece como existente. Se a gente conhece a demanda, a gente sabe quem fala sobre essa demanda, e a gente acessa assim, ou lideranças, ou profissionais que a gente já conhece, que já trabalham na área, e aí a gente acessa através dessas demandas essas pessoas. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Dani, posso só... Ah, não, pode... Não, é que eu queria... A Samara estava falando do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e eu me lembrei que agora, em julho, teve um panorama dos 15 anos da Lei de Atis e o fomento do CAL, e eles, a partir desse encontro, né, que foi um encontro que aconteceu lá em Aracaju, eles criaram uma carta com 9 diretrizes. E aí eu posso passar o link, se vocês quiserem, eu posso ler essas diretrizes, porque elas também são tópicos, assim, é tranquilo, mas aí fica a critério de vocês, mas eu acho que foi um movimento importante que eles fizeram agora, de reunir um monte de gente que está pensando em Atis e criar essas 9 diretrizes para que isso tenha continuidade. Leia. Era isso que eu ia falar. Se quiser compartilhar, se quiser mandar o link, Patrick, compartilha. Eu vou mandar o link e... Leia. Até o Patrick. Esse é o Patrick, tá, gente? Leia. Legal. Ó, eu vou mandar aqui no chat o link, porque aí se vocês quiserem acompanhar... É no Facebook, eu, na verdade, nem tenho Facebook, mas acho que eu... Ixi, será que foi? Acho que não foi inteiro. Espera só um minutinho. Não vai inteiro, eu acho. Não veio inteiro. Eu vou pegar só o link. Coloquei o link aqui para quem quiser acompanhar. Da quantidade de pessoas pensando em Atis e tal, não tem como não pensar em Atis, num país que mais de 80% da população constrói sem o auxílio de um técnico. Então, o Brasil né, falando de uma forma muito genérica, o Brasil precisa de Atis, né? Então, temos mesmo que pensar nisso. Eu vou ler aqui, tá? Os 9 tópicos. Então, o primeiro é o Programa Interministerial de Melhorias Habitacionais com Atis, então a criação de um programa interministerial. Recursos públicos a fundo perdido aplicados de maneira continuada para um programa de melhorias habitacionais. A retomada do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que é o FINIS,
que desde o governo Temer está abandonado. Capacitação de gestores públicos para implementar a política de ATIS. Então, isso é fundamental, de fato, capacitar os gestores. Apoio parlamentar para leis que garantam orçamento para moradias. Diretrizes locais para implantação da política de ATIS, considerando exemplos de sucesso. Articulação institucional para a efetivação da ATIS. Fomentar a economia popular e viabilizar a atuação de entidades sem fins lucrativos para atuação em ATIS. Formular e implementar em consonância com a estruturação programática das melhorias habitacionais, que são duas. A Estratégia Nacional de Residência e Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo, estamos aí implementando a extensão universitária, e a Estratégia de Habitação Rural, que considere as identidades, saberes e conhecimentos locais, que a Dani também agora... Estamos aí também. Hoje, projeto aprovado. Hoje eu não durmo mais. Hoje foi aprovado um projeto nosso no interior, e aí é um projeto de ATIS rural, assim, né, mais voltado para ATIS rural. Então, aqui são essas 9 diretrizes. Eu vou ser sincera que eu ainda não analisei 100% e a gente não discutiu em grupo, então essas últimas semanas foram uma loucura. Então, a gente ainda não conseguiu sentar e debater sobre isso, mas a gente está programando agora uma imersão, onde a gente vai conseguir trabalhar, inclusive essa carta vai ser uma das coisas que vão estar na nossa imersão, para a gente se debruçar e entender, mas eu vi, assim, por exemplo, que traz a questão da economia popular, que é fundamental também, então tem muitas coisas que estão relacionadas. Os movimentos, né, eles falam que a moradia é a porta de entrada para os outros direitos. Então, se você tem uma moradia, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue fazer várias outras coisas da sua vida, que, se você não tem uma moradia digna, você não consegue nem se concentrar no seu trabalho, sabendo que está entrando água na sua casa, que... Então, a moradia é a porta de entrada para esses direitos, e aí todas essas outras formas, por exemplo, a questão da economia popular, da geração de renda, também são fundamentais para a ATIS. E aí, tem que responder só uma pergunta aqui que passou, Dani, que foi a da Fernanda, que ela falou... É nesse momento que vejo a importância do serviço social atuando junto, que foi numa fala sua. E aí eu quero puxar a sardinha muito para a nossa assistente social, que faz parte, assim, da nossa rede, que é da comissão organizadora, que é a Thaís Helena, que é formada pela Universidade Pública, foi moradora há muitos anos ali das palafitas do DIC da Vila Gilda, e ela vem trabalhando, assim, e fortalecendo muito o nosso grupo e a nossa construção. Então, sempre que a gente faz a entrada numa comunidade, a Thaís, sempre eu, Thaís, a gente vai sempre junto, assim. A gente precisa entender que eu vejo... das pessoas que responderam aqui, eu acho que tinham dois ou duas arquitetas e uma pessoa que tem a carreira dentro da arquitetura, enfim... Mas sei que arquiteto sempre acha que a gente tem uma carreira muito generalista, mas a gente tem que dar um passinho atrás em relação àquilo que, de fato, a gente precisa e não sabe, né? Assim, o serviço social não é substituível, o assistente social não é substituível no caso da maioria dos trabalhos que a gente desenvolve em ATIS. O que eu ia falar, levantei a mão para falar que, assim, a Lohane pediu para a gente fazer um olhar sobre a carta, eu só conseguiria falar ponto a ponto. Mas também não estudei ainda, tal, poderia fazer aqui superficialmente, mas eu estou entendendo que o pedido dela tem a ver com alguma crítica que ela já tem, aí eu queria ouvir essa crítica. Vem, Lohane. Vem que tu participou. Ela foi junto, gente, na Semana da Habitação. Ai, que legal! Eu Ela não consegui participar, queria tanto ter ido. Quero saber, então, olhar. Fui 2 dias, mas foi legal. Vamos lá, Lohane. Cadê? Ela tinha caído, né? Ela voltou, tadinha. Ela voltou.
Tava falando pro Patrick aceitar ela. Patrick, você aceitou a Lohane? Voltei aqui, que houve? Agora é que eu Voltou. digo. Não ouvi o que vocês falaram. Lohane, eu falei que a Laís tinha falado, e eu falei também, que a gente não teve muito a possibilidade de estudar, né, cada um desses pontos e tal, e que eu acho que se eu fosse falar, eu teria que falar ponto a ponto, mas que pela sua pergunta ou seu comentário, eu senti que você pode ter críticas a essa carta, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, suas críticas. A gente teve lá, né, em Aracaju, na Semana de Habitação. Assim, embora tenha seus pequenas pontuações, eu achei uma ação que é de extrema avanço. Então, se a gente for realmente, como você falou, tem alguns pontos que talvez a gente não vá concordar com tudo, mas eu gostaria que fosse promovido em outros locais também, não só lá, que fosse criado mais políticas públicas sobre essas questões. E agora que eu estou entrando mais em ATIS, então é um estudo bem longo, né? É uma outra área totalmente diferente, e eu não tinha a dimensão do tamanho de como era a TIS, eu só tive a oportunidade de tratar mais a fundo a partir desse projeto. Então, acredito que se todos forem entrarem mais a fundo, também vão acabar se apaixonando, porque é uma área bem interessante. Disse tudo. Precisa, né, gente? De paixão. E você, quando vê, já tá amando. Da paixão vira amor e aí não sai mais. O que a gente viu, que eu acho que é interessante de pontuar, é que esse ano a Semana da Adaptação foi lá em Sergipe, né? Em Aracaju, eles estão implantando, eu não tenho certeza se são em todos os municípios ou para a grande maioria do estado, eles vão fazer realmente uma movimentação para implantar a TIS, com base na experiência de, salvo engano, São Cristóvão, um município, que o prefeito, aí é aquela coisa da sensibilização do poder público, o prefeito ficou sensibilizado, ele fechou junto com o CAL de lá, e aí eles fizeram, não sei qual foi a Oscar, eu não pude ir, infelizmente, teve uma visita para ver, né, o trabalho onde tinham feito, e aí, com base nisso, eles vão implantar, estão vendo como implantar para o Estado. Então, aí sim, você começa a ver esse amadurecimento que é resultado de toda uma história, como a Laís começou lá do comecinho, né? Então, assim, é mais uma pedrinha, gente. A gente está aqui fazendo parte de mais um grãozinho, sabe? Lohane? Também é outra coisa que é bem interessante para trazer que Sergipe é o menor estado, então como que seria tratar desse assunto em estados maiores, estados com maior densidade. Então, lá, a gente até quando vai chegando assim de avião, dá para entender um pouco como funcionam as tipologias e até mandei foto para o pessoal, que é bem, começa aquela área bem de praias e rios, então é um estilo diferente, por eles tratarem de etis um pouco diferenciado. Então, eu gostaria muito de saber se realmente isso também poderia, como que eles iam tratar, sei lá, se fosse em São Paulo, né? Como que seria isso tudo? Dani? Laís? Pensando as duas. Uma pergunta para a gente, que responsabilidade. Eu penso que seria na escala do município. Não vejo uma forma de fazer isso na escala do estado, a não ser que sejam políticas mais, né, genéricas mesmo e tal. Mas as diferenças são muito grandes, a discrepância é muito grande nos estados maiores, assim, né, entre um município e outro, uma gestão e outra, questões
geológicas, físicas, eu acho que seria só na escala do município mesmo. Não sei o que vocês acham. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, assim, porque se foi o que eu entendi mesmo, eu entendo que poderia vir do FINIS, do governo federal, justamente, ter toda essa escalonamento até chegar nos municípios. E aí, muitos municípios já estão estruturados, esses municípios grandes, principalmente, com conselho municipal, com fundo municipal. Então, tem meios de receber essa verba, e aí tendo a extensão universitária implementada junto, com profissionais capacitados, né, com essa rede mais consolidada, você consegue colocar esses profissionais, não precisa ser os profissionais da prefeitura, por exemplo, né, nossa prefeitura, a gente não tem o corpo técnico suficiente, a gente tem 3 arquitetos, tudo bem, olha o quanto de arquiteto a gente já tem capacitado com certificado da Unifesp aqui, bonitinho, pronto para atender vocês, sabe? Então, eu sinto que, sim, é uma responsabilidade também do município, mas é uma responsabilidade do governo federal e, inclusive, do governo estadual, que também tem programas, e que também esses programas, os municípios podem acessar esses programas federais, estaduais, municipais. Quer dizer, municipal é o programa, mas enfim, podem acessar essas verbas para desenvolver esses projetos, e aí precisa ter esses profissionais, por isso que esse projeto de agora, que vocês estão aqui, e aí eu estou muito feliz, assim, tem 35 pessoas que estão aqui interessadas, né, e estão se capacitando para trabalhar com isso. Então, vocês estão aqui, são essas pessoas que quando surgir, conseguimos implementar enquanto política pública de fato, está saindo do papel, tem o fundo, tem isso, a gente está capacitado aqui para atender, a gente está pronto também. Que é um dos requisitos da legislação, né? Que tenha corpo técnico capacitado para isso. Hoje a gente já pode dizer que tem, né? Que tem pessoas que já estão estudando, que já estão tendo uma formação, entendendo a área e tal. E até na parte da participação e da importância da proatividade do CAL nessa questão, de como também se busca formas de dar suporte, né, de incentivar as extensões e agora até de rever a grade do curso de arquitetura. Tem o pessoal de serviço social, gente, tem o pessoal de direito aqui, né, mas assim, é meio que como o serviço social, direito, já está, primeiro, serviço social já está na raiz, né, já é, né, já é a ação, mas direito tem, né, tem a defensoria pública, então eu imagino que no curso de direito deve existir essa abordagem, esse caminho que é mostrado, né, e o povo de direito também, sim. Agora, dentro da arquitetura mesmo, da faculdade de arquitetura, é muito pincelado, né, a questão da HIS, e é uma HIS carimbinho, né, a molecada mais nova não deve saber o que é carimbinho, gente, das antigas a gente pegava borracha, cortava, entendeu? Passava caneta e pá, para fazer os predinhos, isso era o carimbinho. Fazia o H só. E aí... era o H. O máximo era olhar o norte para ver para que lado que você ia colocar a face e sair carimbando na folha, para ver o quê? Quantos prédios, quanto de prédio e quantos pavimentos você consegue subir num terreno ali grandão, numa gleba, né? Quantas unidades você consegue colocar ali dentro. E eu acredito que com a evolução da ATIS, com toda essa história que vem sendo construída, minha gata está passando aqui atrás, tá, gente? Desculpa. Ela tá empurrando aqui, daqui a pouco vai tremer tudo aqui. Com toda essa história, né, como se reviu muitos conceitos, muitas formas de se trabalhar, muitas formas de se abordar a questão da habitação social, e identificando os atores e valorizando os atores, e o arquiteto, eu acredito que faz parte, arquiteto e urbanista, né, o pessoal sempre esquece, né, do termo urbanista e arquiteto. Eu queria trocar a cortina com papel de parede e tal, o que você acha? Tudo bem, faz parte, é normal, mas o arquiteto tem um papel social também que vai além, se ele quiser, eu acredito que é um campo de atuação profissional que é necessário valorizar, sim, fomentar e espalhar para os 4 ventos. E é isso, gente. Mais perguntas?
Estamos chegando no final. O Forms já foi, que eu vi que o Forms foi aqui para o... A Lohane é fã do Henri Lefebvre. O pessoal viu o Forms para preencher, está com a presença de hoje. Alguém tem alguma colaboração, algum questionamento? Algum comentário? Perguntas? Dúvidas? O material vocês vão disponibilizar, né, Dani, Laís? Aí o pessoal, a gente manda o link também do Atismo na Baixada, lá do Instagram, pessoal, seguir vocês também. Ela quer morder a minha tela, da minha gata, eu tô segurando aqui, desculpa. Só para colocar também, a gente tem o YouTube do Atis na Baixada, e lá tem várias aulas. Então, por exemplo, o primeiro projeto que a gente fez 9 módulos de capacitação, os 9 módulos estão lá. Então, muitos dos materiais que a gente faz, ou a grande maioria deles, estão disponíveis, e a gente entende que é isso, a gente tem que difundir, e a gente está aqui para construir junto também. Então, estamos com a agenda cheia, sim, porque tem muito trabalho, gente, muito trabalho. Enfim, mas estamos à disposição também aqui, assim, contem com a gente. Dani. O Jean está me cobrando para eu falar alguma coisa que eu não estou achando ainda sobre a conferência de habitação. Eu sei qual que é a cobrança. Fala. A gente, nesse sábado, assim, vai ter a Conferência Municipal de Habitação em Santos, e que a gente já teve 5 pré-conferências, onde foram em 5 territórios diferentes. A gente tem o Conselho Municipal de Habitação, né, e a cada 2 anos deveria ter a Conferência Municipal de Habitação para a gente debater e construir a política habitacional aqui em Santos, né, no caso. Aqui em Santos não, porque eu também estou em São Paulo, então, lá em Santos. Mas essa conferência vai ser agora, no dia 19, e aí é 19 de agosto, das 8h30 às 5h, vai ser em Santos, na Unisantos. Mas é mais para dizer também da importância, né, da participação dos conselhos, então do Conselho Municipal, se tem um Conselho Municipal aí, participar, nem que seja enquanto sociedade civil, para ouvir, né, porque lá vão discutir a política habitacional, lá que vão construir, né, na Câmara, no Legislativo, e a Conferência Municipal de Habitação é isso, foram tiradas diversas propostas, e agora essas propostas, eles estão dizendo que vai virar lei, né, e para que, de fato, isso seja implementado. A gente sabe que, às vezes, vira lei e não é implementado, como eu acabei de mostrar, mas, enfim, a gente continua nessa luta e entendendo da importância de ocupar esses espaços, a importância da gente ocupar esses espaços. É isso, Jean? Foi dado o recado? É isso, gente. Gente, obrigada. Dani, conseguiu entender? Não, entendeu do Jean, para tu passar o recado? Sim, é isso, mas ele está aqui, o pessoal de Santos, não, o pessoal do Rio, tá. Então tá, beleza. Pessoal, não tem dúvidas? Olha lá, hein, a gente vai encerrar. Beleza? Tá certinho, então? Joinha? Palminha? Isso, então vamos lá, coraçãozinho, manda as figurinhas, que essas duas são maravilhosas, vocês não têm noção, elas estão construindo na unha a Atis aqui na minha região, e é verdade, gente, vocês sabem. Obrigada muito, gente, muito obrigada, muito feliz mesmo de vocês estarem aqui, obrigadão. A gente é que agradece, muito obrigada, estamos aí. Então tá, gente, o pessoal do Imersão, assinem o Forms, por gentileza, e a gente já está encerrando. Que tristeza. Hoje foi lindo, né? Elas mandam muito bem, eu sou super fã. Sou suspeita. Obrigada, gente, uma alegria estar aqui, compartilhar com vocês. Obrigada mesmo. Beijo, Samara, beijo, Dani, minha parceirinha, beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.